do Senhor, irmãos, amém? Amém. Eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em João, no capítulo 14. Amém? João é facinho, né? Capítulo 14, lá no versículo 16. Nós vamos ler o 16 e o 17. Amém? 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará com vós. Aleluia. Amém? Amém. Irmãos, curvem suas cabeças, vamos orar, vamos falar com Deus um pouquinho. Deus querido e poderoso, Senhor, eu estou aqui, Senhor, mais uma vez à sua disposição. Espírito Santo de Deus, eu não consigo passar nada para esse povo, porque eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou uma pessoa, Senhor, que não tem um pingo de condição de falar da Tua Palavra, mas Pai, eu te peço, Senhor, que o Seu Espírito Santo possa falar aqui, Senhor. Mais uma vez eu te coloco à total disposição de Ti, te dou total legalidade, Espírito Santo, para que Tu possa me usar como queres, da maneira que Tu queres. Fala com o Teu povo carece e precisa. Ó Senhor, por misericórdia a eles, eu te peço, Senhor, usa-me aqui neste dia, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vou estar esperando as crianças se retirarem. Vai ficar aqui hoje? Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. E o que é o Espírito Santo de Deus, se não for nada mais, nada menos do que o próprio Deus? Quem é o Espírito Santo de Deus, se não nada mais, nada menos do que o próprio Jesus Cristo? A presença do próprio Deus. E como é gostoso falar dele. Porque o que seria de nós, se não fosse o Espírito Santo? Eu observo a minha vida, observo a vida dos irmãos, porque às vezes a gente fica olhando simplesmente para o nosso próprio umbigo, parece que a gente começa a viver separado do povo, do povo da igreja, parece que você vive num mundo particular, o fantástico mundo de Bob, mas não é assim. Eu começo a perceber na vida dos irmãos também, como que o Espírito Santo ele nos ajuda, como que o Espírito Santo nos consola em momentos de tristeza, como que o Espírito Santo faz nós termos atitudes que nós nunca imaginaríamos ter. Eu sou testemunha viva disso, irmãos. E hoje nós vamos falar um pouquinho dele. E o que é a diferença de ter o Espírito Santo e de ter ele cheio na tua vida? Há uma diferença, irmãos. Quando você é batizado nas águas, quando você morre para o mundo, você nasce para Cristo, você recebe o Espírito Santo, ele passa a ser um morador, um residente do seu coração. Ele ocupa um lugar que o mundo nada pode dar para você, que pode preencher esse lugar. Esse lugar, ele tem um formato, e é um formato tão complexo que é só Deus que consegue preencher. É um formato assim que não tem nada que consegue entrar ali para substituir. Esse formato é só Deus que tem. É uma chave que só Deus que tem. Só Ele pode preencher totalmente a nossa vida com o Espírito Santo de Deus. E qual é que é a diferença de você ter o Espírito Santo presente, residente, e ter o Espírito Santo presidente na nossa vida? De ter o Espírito Santo governando a nossa vida. Irmãos, nós podemos observar na nossa própria vida, às vezes até na vida das pessoas também, na vida daqueles que já aceitaram a Cristo, algumas atitudes, alguns resultados, que nós temos de uma pessoa que tem o Espírito Santo presidente, ou seja, o Espírito Santo que habita e enche a nossa vida. A vantagem de você ver que o Espírito Santo enche a nossa vida, que ele enche, a vantagem do Espírito Santo ouvir e nos encher, de nós sermos cheios, é que ele não simplesmente enche, mas ele transborda. E esse transbordar transparece para as pessoas começam a te observar e te ver que você é diferente, ver que algo há de diferente em você, na sua palavra de serenidade, na sua palavra de mansidão, em uma palavra que não cava abismo, mas constrói ponte, em uma palavra que não destrói, mas restaura, em uma palavra que conforta e não entristece. Assim nós vemos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu trouxe aqui algumas evidências do Espírito Santo na vida dos irmãos. E talvez você possa hoje se autoanalisar
e ver se o Espírito Santo ele é cheio na sua vida, ou se o Espírito está transbordando, ou se somente ele é presente. Porque todos nós que já batizamos, já aceitamos a Cristo, nós temos o Espírito Santo, mas será que ele é somente presente? Ou será que ele governa a nossa vida? Nós temos atitudes, que são feitas totalmente direcionadas pelo Espírito Santo, ou se nós temos ele simplesmente para habitar dentro de nós e nós controlamos a nossa vida. Vamos lá? A primeira evidência: integridade. Integridade. A primeira evidência que o Espírito Santo transborda na vida de uma pessoa é a integridade. E o que é ser íntegro? Se você pegar a palavra íntegro, ela deriva de uma palavra chamada inteiro, completo. Se você pegar a palavra íntegro, na síntese do português, ele significa ser uma pessoa honesta, justa, uma pessoa que não se corrompe. Corrompido é o contrário de íntegro. Corrompido é quando falta alguma parte. Corrompido é quando algo já tirou um pedaço daquele objeto ou de algo. Isso é ser corrompido. O que é a corrosão de um ferro? Se você pegar um ferro e pesar ele tiver 1000 gramas, 1 quilo, e deixar ele no tempo durante um ou 2 anos, se ele enferrujar, você limpar aquela ferrugem e pesar ele novamente, ele não vai ter mais 1 quilo. Ele vai ter diminuído a sua densidade. Isso se chama corrosão. E o que eu quero trazer com essa parte da integridade? É que nós, como cristãos, como pessoas cheias do Espírito Santo, a primeira coisa que transparece é a integridade. E o que é integridade na vida do cristão? Ah, mas eu estou inteiro, eu tenho meus braços, eu tenho minhas pernas, eu tenho minha cabeça, eu tenho tudo no lugar. Não é isso. Quando eu digo integridade, eu digo integridade nas suas atitudes. Você é a mesma pessoa dentro da igreja, você é a mesma pessoa lá fora, você é a mesma pessoa no seu trabalho, você é a mesma pessoa com seus amigos, com a sua família e com aqueles que te rodeiam. Isso é ser íntegro. Íntegro. Caráter ilibado. Transparência. Você chega na igreja, se você dá glória a Deus e dá aleluia aqui dentro, você dá glória a Deus e aleluia lá fora. Se você fala de Jesus aqui dentro, você fala lá fora. Aquilo que te agrada aqui dentro, te agrada lá fora. Meu Deus. Isso é ser íntegro. Uma pessoa que é transparente. Um cristão, ele tendo o Espírito Santo habitando e transbordando, o Espírito Santo é comparado como a água límpida, aquela água cristalina. A água cristalina, você pode ter metros e metros de distância de água cristalina. Se você tiver luz, você enxerga através dela. Ela é transparente. Eu ficava prestando atenção muitas vezes quando a gente saía para o mar. A gente saía de barco e em alguns pontos eu observava e olhava, muitas vezes no sonar tinha 10 metros, 12 metros, mas você olha, você enxerga o fundo. Você sabe o que é isso? Água límpida. Muitas vezes nós, como pessoas que achamos que somos cheios do Espírito Santo, temos algo escondido. Somos uma pessoa dentro da igreja, mas somos outra lá fora. Temos uma vida de santidade dentro da igreja, mas temos uma vida de pecado lá fora. Falamos a verdade aqui dentro e mentimos lá fora, ou o contrário. Às vezes a pessoa é mais sincera com as pessoas lá fora do que com as pessoas de dentro da igreja, porque lá fora você pode transparecer o pecado, que é normal, ninguém fala nada, mas dentro da igreja você tem que esconder. Meu Deus. Porque se você não esconde, você não é crente, você não é aceito dentro da igreja. Isso em lugar nenhum é ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que transparece o caráter de Cristo. É uma pessoa que transparece aquilo que Deus deixou na palavra dele para que nós obedecêssemos. Uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, completa. Ela é a mesma coisa em todos os lugares. Ela tem uma média de vida. Ela não fica em altos e baixos. Ela não tem pico, ela não tem baixa. Ela está sempre igual. Sempre a mesma coisa. O que Isaías fala? Isaías fala que aquele que entrega a sua confiança no Senhor sobe como águia e passa por cima das nuvens. A tribulação pode vir, o problema pode vir, as situações podem vir, mas você continua sempre a mesma pessoa. Você tem uma média. Quando a pessoa vai conversar com você, ela sabe que qual vai ser a sua reação, como você é, ela já sabe, porque você está sempre igual, você não muda o seu caráter.
sempre igual. Essa semana aconteceu algo interessante no meu serviço, que eu tenho que lidar com alguns japoneses, e no meu setor não tem outro brasileiro, sou somente eu. E eu cheguei e eu tive que conversar com uma pessoa, e essa pessoa era dessa forma: um dia tá bem, outro dia tá mal. Pessoa de lua, né? Um dia ela tá na lua contente, outro dia ela tá na lua triste, um dia na lua feliz, outro dia na lua, né, estúpido. E eu cheguei nele e tive que falar algo por causa do serviço, coisa de serviço. E eu cheguei nele, conversei algo, e ele me deu uma resposta não muito boa. E no dia anterior ele estava muito feliz, ele fez até brincadeira comigo. E eu recebi essa resposta, eu voltei, entreguei o que tinha que entregar para ele, e comentei com o meu companheiro de trabalho. Eu falei: esse camarada é estranho. Um dia ele está bem, outro dia está normal. Você sabe qual que foi a resposta que eu recebi, irmãos? A resposta que eu recebi dele foi o seguinte: estranho é você. Todo dia você está feliz? Nunca está mal? O normal é uma pessoa que, né, o dia que acontece alguma coisa, ela está triste. O dia que ela está feliz, ela está feliz. O estranho é você que está feliz todo dia. Eu fiquei prestando atenção naquilo. Eu falei: eu que sou estranho ainda. Eu fiquei pensando comigo aquilo, mas o que é isso? E o duro é que a conversa continuou, e ele falou assim: é porque você tem uma vida muito boa, né? A sua vida ela é cheia de coisas boas, de momentos bons, né? Você se diverte, você, né, tem o seu trabalho, né? Você é feliz, por isso que você é feliz. Sua vida é cercada de coisas boas. E eu fiquei pensando ali comigo, eu só baixei a cabeça com um pequeno sorriso. Eu fiquei pensando, falei: se eu falasse a metade das coisas que estão acontecendo na minha vida agora, talvez ele ia chorar por mim. Eu tenho compartilhado com os irmãos algumas coisas que têm acontecido, mas isso não é motivo para me deixar triste, não é motivo para me deixar chateado. E eu fiquei pensando, vendo aquilo, eu falei: Senhor, eu sei que isso não é de mim. Isso só acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo. Isso só acontece quando você sabe que a tua plenitude, que o seu motivo de ser feliz não está na situação que você está vivendo, não está no momento que você está vivendo, a dificuldade. A minha felicidade não depende de dificuldade, a minha felicidade não depende de situação, a minha felicidade depende do Espírito Santo. Se Ele é presente na minha vida, eu sou feliz. Se Ele não está presente na minha vida, eu tenho motivo para me entristecer. Mas se o Espírito Santo está presente na minha vida, a minha alegria transborda, o meu coração se enche de alegria, porque a minha alegria está no Senhor. Aleluia! Olha outra característica. Outra característica de quem é cheio do Espírito Santo é o prazer nas coisas de Deus. Prazer nas coisas de Deus. Quem tem o Espírito Santo transbordante no seu coração, no seu ser, ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele não faz forçado. Ele não faz porque o pastor manda. Ele não faz porque ele é obrigado. Ele não lê o livro de Isaías obrigado porque vai ter gincana. Ele lê por prazer. Ele não lê a Bíblia porque eu tenho que, eu vou ler um pedaço aqui, no dia seguinte ou daí 2 horas, se você perguntar o que a pessoa leu, ela nem sabe o que ela leu. Ter prazer na lei do Senhor é quando você lê ela. Você lê o capítulo e no dia seguinte você fica pensando: meu Deus, que capítulo fenomenal, eu não sabia que falava daquele jeito. No dia seguinte você topa com algum irmão e fala: olha, eu li tal lugar, mas que palavra, eu nunca tinha imaginado que seria daquela forma. Na quarta-feira nós tivemos uma prova disso aqui. Se tem uma coisa que ninguém gosta de ler, é livro de genealogia. E para um irmão ter encontrado, para o diácono Osmar ter encontrado aquela passagem no meio de um livro de genealogia, ele só pode ter lido. E como que ele chegou naquele ponto, chegou naquela revelação? Porque ele leu com vontade. Ele leu e falou: eu quero entender a genealogia, mas eu quero entender, eu quero saber por que esses nomes estão aqui, não é à toa. E ele chegou naquela revelação. Quanta coisa na Bíblia tem que nós ainda nem sequer descobrimos. Às vezes nós falamos: li a Bíblia toda, eu li ela de ponta a ponta. Amém, irmãos, isso é muito bom, mas lê ela de novo para você ver se você não vai achar muito mais coisa. E cada vez que você lê é uma revelação diferente. Cada vez que você lê, quando você olha e fala: Senhor, eu quero entendimento da tua palavra, você vai ler Salmos 23, você vai ter outra revelação. Você vai ler o Salmo 1, que é tão famoso, mas você vai ter outra revelação. Você vai ler cada versículo que é muito famoso, mas você vai ter outra revelação. Isso é prazer nas coisas de Deus. O que mais que prazer nas coisas de Deus é você servir, fazer as coisas na casa do Senhor com prazer, com vontade. Por que quando você pede para alguém fazer um trabalho voluntário, ele rende? Porque o trabalho voluntário ele é feito de coração, sem esperar nada em troca. É por isso que ele rende.
O trabalho na casa de Deus, ele tem que render, porque o nosso coração tem que ser voluntário. O trabalho na casa de Deus, ele tem que render, porque nós fazemos com vontade. Aleluia. Não é forçado. Se você estiver fazendo alguma coisa forçada para Deus, você pode ter certeza que aquilo que você está fazendo não está rendendo nem 30% do que era para render. Você poderia fazer muito mais, mas você está fazendo forçado. Não é uma obra desperdiçada, porque eu creio que independente se você faz forçado ou não, você está fazendo para Deus, Deus vai receber. Mas se você fizesse com vontade, ele renderia 100%, até mais, 150%, 200%. Não sei quanto o seu trabalho poderia render, mas se você faz com vontade, ele rende muito mais. Um exemplo que eu tirei aqui dentro dessa igreja e que serviu para a minha vida, eu tirei como uma lição para a minha vida, foi o dia em que a pastora teve uma grande perda. Talvez a pastora vai lembrar, o pastor também vai lembrar. Eu não esqueço disso até hoje. Ela estava abatida, ela estava chateada. Mas naquele dia, naquele culto, no meio da pregação, eu saí ali para tomar uma água. Quando eu cheguei ali, o bebedouro ele fica do lado, na parede da sala das crianças. Apesar da perda que ela sentiu, eu pude ouvir a voz dela ensinando as crianças como se nada tivesse acontecido. E o que é isso? É bipolaridade. Não, você sabe o que é isso? Espírito Santo de Deus. Aleluia. Uma pessoa cheia do Espírito, pode acontecer o que acontecer, mas ela faz as coisas de Deus com prazer. Aleluia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem circunstância, ela faz com vontade, ela serve com vontade, tem prazer nas coisas de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é uma das evidências do Espírito Santo. E eu pergunto para vocês até agora, no tópico da integridade e no tópico agora do prazer nas coisas de Deus, como está a sua vida? Você tem tido prazer para fazer as coisas de Deus? Você tem feito as coisas com vontade de coração? Ou será que as coisas que você tem feito têm sido forçado? Eu venho na igreja porque tem que ir, né? Se eu não for essa semana alguma coisa acontece. Se eu não for, não sei, pode ser que, né, eu sou mandado embora do emprego, né? Essa história de crise, isso aqui. Vai que eu sou mandado embora do emprego, então eu vou na igreja, né? Eu vou na igreja porque, né, o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas na verdade no fundo não está contente com coisa nenhuma. No fundo está indo por barganha. Porque pensa dessa forma: se eu for na igreja hoje, não me acontece nada essa semana, eu vou ter uma semana de bênção. Se eu não for na igreja, né, pode ser que venha derrota, venha luta, e venha tudo, e pensa que é uma barganha, pensa que é um automático, né? Pensa que é como se você fosse no banco tirar dinheiro. Eu vou no banco, eu tiro meu dinheiro, eu passo essa semana. Se eu não for, eu não tenho dinheiro, né? Se eu não for trabalhar, eu não tenho dinheiro. Pensa que com Deus é da mesma forma. Se eu não for na igreja, alguma coisa vai me acontecer essa semana. Se eu não for na igreja, não sei, meu filho vai ficar rebelde, né? E pensa que Deus é um Deus de barganha. Eu fico impressionado como que as pessoas só vêm na igreja quando precisa, só vem na igreja quando quer algo para si e nunca vem para trazer algo para Deus. Eu acho interessante isso. E eu meditando nessa palavra, e eu fiquei viajando ali, fiquei pensando, eu falei: trocaram o versículo, trocaram a palavra. Não é mais alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É alegrei-me quando disseram tem comida na casa do Senhor. Faz um churrasco para você ver quanta gente não vem. Faz um churrasco, faz uma festa de aniversário para você ver quanta gente não vem. E eu não estou falando de ímpio, eu estou falando muitas vezes de crente, de gente que entregou sua vida a Cristo. Ela some da igreja, mas quando tem festa aparece. Quando tem festa aparece. Você sabe que tipo de gente que é esse? É o tipo do parasita, carrapato. Ele gruda e fica ali chupando sangue, né? O morcego, já ouviu falar do morcego na fábrica, né? Você está trabalhando, o cara quer que você faz tudo, só aqui na tua veia, né? É o crente morcego, só está na veia da igreja, só vem para sugar a igreja. Né? Eu estava até comentando ontem com o presbítero Antônio lá fora. Já ouviu falar do porco, como é que ele é? O porco ele come a lavagem, e quando ele enjoa ele toma o coxo, né? Vem para a igreja, recebe bênção, todo mundo ora por ele, né? Conserta a vida, não sei o que lá. Amanhã está lá fora falando mal da igreja. Aonde é que essa pessoa se encheu do Espírito Santo aqui dentro?
Para que ela veio aqui dentro? Quando é ímpio eu não falo nada, porque ímpio tem que vir em evento da igreja mesmo. Porque o ímpio pode ser que ele se converta, porque talvez ele nunca ouviu uma palavra que confrontou o coração dele. Mas o crente que está convertido pode perceber que quando tem festa em uma igreja, se você não guardar essa igreja, não ficar quieto, não, é só com os irmãos da igreja, vem um monte de crente de outras igrejas. Já perceberam isso? Vem um monte de crente de outras igrejas. Às vezes não sei que tipo de comentário tem aí fora, algumas coisas eu já ouvi falar. Mas o pessoal fala, aquela igreja ali é muito fechada, só entre eles ali. Você sabe por quê? Porque o nosso objetivo não é crente de fora de outra igreja. O nosso objetivo é ímpio. Se você trouxer um ímpio, ele vai ser muito bem recebido. Quer visitar? Tudo bem, visita no dia de culto. Se você quer visitar a igreja, você quer ver que palavra que ela tem. Então venha no dia de culto. Venha no dia de estudo. Não venha no dia de festa. Eu duvido que a pessoa venha no culto e vá embora na hora da festa. Eu duvido. É muito mais fácil ela não vir no culto e chegar na hora da festa. Crente parasita. Só quer saber de comer. Sabe qual que é a característica do Espírito Santo? Da plenitude do Espírito Santo na vida de uma pessoa? É quando ela vem para a casa de Deus. Não por causa de pessoas, não por causa de festa, não por causa de outra coisa. Ela vem por causa de Deus. Aleluia. Eu já falei uma vez, eu vou voltar a falar aqui. Se você entrar pela porta da igreja e algum irmão não te cumprimentar porque estava correndo ou porque está emburrado mesmo, não esquenta a cabeça não, irmão. Ele não veio por causa de você, ele veio por causa de Cristo. Aleluia. Se ele não te cumprimentou, se ele te cumprimentou, amém. Não cumprimentou, amém, do mesmo jeito. Daqui a pouco eu estou conversando com ele e acabou. Ele não veio aqui por causa de você, ele veio por causa de Cristo. Não se chateie. Aleluia. E quantas vezes nós não ficamos chateados só porque o irmão não cumprimentou? Ficamos chateados só porque o irmão não quis falar comigo. Poxa vida, será que eu fiz alguma coisa? E nós ficamos chateados. Desculpa, irmãos, mas dentro da igreja, lá fora na festa, se ele não te cumprimentou, é outra história, é você com ele. Mas dentro da igreja, se ele não te cumprimenta, ele veio por causa de Cristo. A intenção dele é adorar a Cristo. A intenção dele é ouvir a palavra. A intenção dele é louvar. A intenção dele não é para ficar aqui para alisar o ego das pessoas. A intenção dele é Cristo. Irmãos, uma das evidências da plenitude do Espírito Santo é essa. É o prazer em servir. É o prazer nas coisas de Deus. E agora vamos para o outro, que é o prazer em servir. Pronto para servir. E o que é ser pronto para servir? Vamos usar o mesmo exemplo? O irmão chega na igreja. Um dia ele está bem. Amém, né? Paz do Senhor. O outro dia ele está emburrado. Como é que eu posso contar com uma pessoa dessa? Como é que eu sei que uma pessoa vai estar boa para conversar comigo? Ele é meu amigo, eu sei que ele me ouve, mas ele aparece com um bico do tamanho de uma tromba, só falta tropeçar. Aí eu pergunto para você, como é que eu vou conversar com ele? Já perceberam que dentro de uma igreja, sempre todo mundo, cada um é entendido em uma área? Perceberam isso? Toda igreja é igualzinha, ela começa a crescer, começa a vir um entendido na área do som, outro é entendido na área da saúde, outro é entendido na área de leis, outro é entendido talvez no idioma, outro é entendido nisso, outro é entendido naquilo, outro entende mais da Bíblia, outro gosta mais de estudar, outro gosta mais de louvar. Cada um tem algo que faz de bom. Já percebeu isso? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Aquele irmão que você sabe que ele sempre tem uma palavra, que se você for conversar com ele, ele vai te consolar. De repente ele chega, entra na igreja com um bicão, com uma tromba. Você vai conversar com ele? Você foi na igreja talvez para ouvir uma boa palavra, para ouvir uma palavra de conforto. E a única pessoa que você tem para conversar é aquele irmão. Você chega lá, não está bem, deixa quieto. Você veio para a igreja e voltou de mãos abanando. Se coloca agora no lugar da pessoa que está emburrada. Talvez a pessoa veio na igreja só para conversar com você. Às vezes a pessoa vem na igreja só para sabendo que você pode talvez resolver ou dar uma solução para aquele problema, porque ele confia e sabe que você entende do assunto. Ele sabe que na igreja ele vai encontrar aquilo. Aí você chega de cara fechada, como é que ele vai conversar com você? Sai da igreja frustrado. Irmãos, a igreja é um corpo, cada um tem a sua função.
E se a sua função não estiver sendo bem desenvolvida, você pode matar um irmão. Se a sua função não estiver sendo bem feita, você pode matar a fé de uma pessoa. Uma das coisas da plenitude do Espírito Santo foi o que eu já falei no tópico anterior. Você é sempre a mesma pessoa em todo o tempo. Você nunca muda. Você está sempre igual. Você entra pela igreja, se a pessoa é calada, ela é calada, mas se eu for conversar com ele, eu sei que ele está disposto. A pessoa é alegre, está sempre alegre. A pessoa cumprimenta, ela sempre cumprimenta. Uma das evidências do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo na vida de alguém, é a estabilidade, o pronto em servir. Se você tem uma vida estável, se você sempre é a mesma pessoa, do mesmo jeito, você está sempre pronto a servir. Sempre pronto a servir. E o que é servir dentro da igreja? Servir dentro da igreja é ajudar o pastor. Servir dentro da igreja é talvez limpar o chão. Também está dentro. Também está dentro. Mas o servir dentro da igreja, ele parte de um princípio. E esse princípio se chama humildade. Porque só serve aquele que é humilde. Quem tem coração soberbo, não serve. Quem tem coração soberbo quer ser servido. Quem tem mania de grandeza, eu sou mais do que irmão, eu vou servir, ele vou nada. Jesus nos deu o maior exemplo de humildade, quando ele, sendo filho de Deus, lavou os pés dos seus discípulos, e deixou bem claro para aquele que falou: não, Senhor, eu não sou digno. Se você não deixar, você não é digno do reino dos céus. Você sabe o que significa isso? Significa que se você quer ser grande, você tem que se humilhar. A palavra de Deus diz que aquele que se humilha, o menor será o maior. Irmãos, aonde é que foi parar aquela igreja primitiva? Aonde é que foi parar aquela igreja que quando nós chegamos, nós podemos conversar com qualquer pessoa, que a pessoa tem aquela palavra de humildade, de conforto, uma palavra assim, com uma média, tranquilo, uma palavra serena. Você entra dentro da igreja, um ambiente sereno. Cadê essa igreja, irmãos? Não, hoje em dia você entra na igreja, a primeira coisa que você topa: cuidado com esse camarada aí, inteligente demais, ele pode passar perto, cuidado. Dentro da igreja, gente, dentro da igreja. Aonde foi parar a igreja primitiva? Eu preguei uma vez aqui na abertura de um culto, falando sobre a humildade. E o que é ser humilde? Humilde não, eu sou muito humilde, eu sou muito, você está muito maior acima da minha média. Não adianta você falar isso. Não adianta você transparecer para a pessoa que você é pequeno. Ser humilde é ser pequeno aos seus próprios olhos. É quando você se enxerga pequeno. E tem um segredo para você se enxergar pequeno. Ah, não consigo. Tem um jeito de você se enxergar pequeno. Compara a tua vida com a vida de Deus. Compara a tua santidade com a santidade de Deus, e você vai ver o quanto você é pequeno e como que você é o bichinho de Jacó. Comece a comparar. Se tem uma comparação que a Bíblia manda fazer, se tem algo que a Bíblia manda imitar, é ser imitador de Paulo, assim como ele foi de Cristo. Ele não nos manda comparar a nossa santidade com a santidade do irmão. Ele não nos manda comparar a nossa vida com a vida do irmão. Ele manda nós nos compararmos com Jesus Cristo. E se você se comparar com Ele, você vai ver o quanto você é pequeno. E você vai entender o que é humildade. Quem não lembra a carta de Paulo para os Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5? O que Paulo fala para a igreja? Que todos os irmãos tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo filho de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem, foi obediente até sua morte, e morte de cruz. Olha o que Deus fez depois. Porquanto Deus lhe levantou soberanamente, lhe deu um nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Eu pergunto para vocês, sendo filho de Deus, Ele não poderia dizer: eu sou Deus, eu que decido? Poderia, mas Ele não fez isso. Ele deu uma lição de humildade. Ele deu uma lição de humildade. Nós que somos servos temos que ser muito mais humildes do que Ele. E onde é que foi parar a humildade de Cristo? Onde é que foi parar a humildade de Cristo dentro da igreja? Cristo veio aqui, Ele não veio como um rei, Ele não veio em cima de um cavalo cheio de riqueza, Ele veio em cima de um jumento.
Ele veio aqui, não foi para matar todos aqueles que eram contra ele ou contra a palavra de Deus. Não, ele veio para morrer por essas pessoas. Ele fez completamente o contrário àquilo que todos os judeus esperavam. Esperavam um rei que chegasse, né, acabando com tudo igual fez Davi. Não, ele veio e mostrou: vocês têm que ter amor. Jesus não é a mudança da lei, é o complemento da lei. O complemento da lei foi o amor. E onde é que ele demonstrou o amor? Eu demonstro o amor que mesmo eles me humilhando, mesmo eles me chicoteando, mesmo eles falando mal de mim, eu morro por eles. Aleluia. Irmãos, a nossa igreja hoje, a igreja de hoje, ela tem que voltar na raiz. A igreja de hoje, ela tem que voltar àquilo que a igreja era no início dela, a igreja que Jesus plantou. Como era a igreja que Jesus plantou? Base, amor. A base dela é o amor. Eu troco a vida pela vida do meu irmão. Eu troco a minha vida pela vida dele. Eu me tomo para mim a minha responsabilidade de interceder por ele. Interceder não é simplesmente: Senhor, salva aquela vida, coitado, meu Deus, ele não está atolado no pecado, não. Interceder é você se colocar no lugar da pessoa. Interceder, irmãos, é quando você ora como se você fosse a pessoa. Só que você tem a visão de... Desculpa, perdão. Você tem a visão do Espírito Santo. E você, como uma pessoa que tem visão espiritual, você chega olhando a vida daquela pessoa e se coloca no lugar dela, e você vê em que ponto que ela chegou. Você começa a enxergar a que ponto de podridão, a que ponto de prisão que ela chegou. E é a hora que você começa a interceder com força, como se fosse ela. Senhor, salva ela desse pecado. Esse pecado vai matar ela. Esse pecado está acabando com ela, está acabando com a vida dela, está acabando com o casamento dela. Senhor, salva, Deus. Salva porque ela precisa. Senhor, tu morreu por eles também. Ele também tem o preço do teu sangue. A vida dela vale. É assim que você intercede pela pessoa. Quando você se coloca no lugar dela. Você sabe o que é isso? É servir. Você sabe o que é servir? É ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ser humilde é ser cheio do Espírito Santo. Sendo o Espírito Santo o mesmo Espírito que é o Espírito de Jesus, o mesmo Espírito que é o Espírito de Deus, Jesus nos ensinou humildade. Jesus nos ensinou a nos curvar. Jesus nos ensinou a ser pequeno. Uma das características, uma das coisas que o Espírito Santo põe para fora na sua vida é a humildade, é o prazer em servir. Eu estou pronto para servir. Pode vir o que vier na vida de qualquer irmão. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Aleluia. Sabe o que Tiago, o que está escrito lá no livro de Tiago? Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando. E o que é saber fazer o bem e não fazer? É quando você tem condições, você tem entendimento de alguma coisa. O irmão está passando necessidade nessa área, você pode ajudar, mas não ajuda, deixa lá. Deixa lá, não tem nada a ver com isso. Não é assim? Se ele é teu irmão em Cristo, você tem a ver sim, você participa do mesmo corpo. Se você é entendido em uma área e vê que a pessoa está passando necessidade nessa área, é mais do que a sua obrigação como corpo de Cristo ajudá-la. Nós somos um corpo. Se você sabe fazer o bem e não o faz, está pecando. E não está falando aqui nesse versículo de pessoa que sabe fazer o bem, mas faz o mal. É simplesmente a pessoa que não faz. Basta você não fazer, está pecando. Irmãos, essa igreja ela tem trazido de volta a essência do que é ajudar, a essência do que é se compadecer do irmão. Mas essa essência, conforme a igreja cresce, ela nunca pode acabar. Porque vai chegar pessoas aqui, talvez, muito pior do que aqueles que nós já ajudamos, numa situação assim que, irmãos, nós nem imaginamos. Mas nós temos que estar prontos para ajudar. Nós temos que estar prontos para abraçar a causa, levantar a pessoa e falar: tá aqui, ó, é só você começar a sua vida agora. Tá pronto para você começar a sua vida, é só você se esforçar. Amém, irmãos? Mais uma.
Mais uma. Sabe qual é outra coisa que transborda na vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Ele é sábio. Ele tem sabedoria. Porque ele tem a sabedoria espiritual. E a sabedoria espiritual discerne muita coisa que a nossa sabedoria humana não discerne. A sabedoria espiritual faz você andar por caminhos que talvez a sua sabedoria natural faria você desviar dele. Mas a sabedoria espiritual faz você andar por caminhos que são mais seguros. Por caminhos que vão te levar, talvez, o quebrantamento, o arrependimento. Por caminhos que vão te levar, talvez, ao aprendizado. Talvez vai te levar de uma forma que, se fosse por outro caminho, você não ganharia a salvação. O Espírito Santo de Deus, ele priva uma coisa chamada salvação. E não pense você que se ele governa a tua vida, ele vai governar do jeito que você quer, para que as coisas aconteçam da maneira que você quer. Ele vai governar a sua vida, privando que você seja salvo. É verdade. Esse é o governar do Espírito Santo. E quantas vezes nós não pensamos, por que o Espírito Santo está fazendo isso comigo? Eu não poderia estar aqui. Não, está errado isso daqui. Eu não posso andar por esse caminho. Ali é tão melhor, está mais do que na cara que é melhor para você estar. Mas para o Espírito Santo, está mais do que na cara que ali você vai se perder. E é por isso que uma pessoa que tem a vida governada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela tem sabedoria. E o que é sabedoria? O que é sabedoria? Provérbios 1,7 diz que a sabedoria, né? Que o temor do Senhor é a sabedoria, né? Aquele que quer ser sábio, que tema o Senhor. Irmãos, existe uma interpretação para esse versículo, que eu não sei se os irmãos já chegaram aí, nesse ponto. Em uma guerra, nós podemos dizer que 70% da vitória ou da derrota de um exército é devido à estratégia que ele usa. 70% ou mais. Segundo grandes historiadores e segundo pessoas que têm muita experiência em batalha, por mais que o exército tenha 10 vezes mais o contingente, se ele for de uma forma desordenada para cima de um exército, ele tem somente 50% de chance de ganhar essa batalha. Porque se o outro exército tiver um bom estrategista, o exército todo pode ser dizimado por uma pequena quantidade de pessoas. 70% ou mais da batalha vem de um bom estrategista. Todo exército tem um bom estrategista. E o bom estrategista é aquele que usa de inteligência. É aquele que sabe onde vai atacar, onde que vai, né? Onde que eu posso atacar, quando recuar e quando se entregar. Quando você lê esse versículo e vê que a sabedoria é o temor do Senhor, significa que se nós não podemos com Deus, nós temos que nos curvar diante de Ele. Irmãos, você está diante de um Deus supremo. Talvez você diga, mas eu não sou contra Deus, eu sou do lado dele, eu estou na batalha, né? Eu sou do exército dele e coisa e tal. Essa palavra não serve para mim. Sabe como que você começa afrontando o teu chefe na tua fábrica? Olha onde que eu vou chegar, presta atenção. Sabe como que você começa a afrontar o chefe na tua fábrica? Que você começa a se pôr, não a favor dele, para ajudar ele a desenvolver um bom trabalho, mas contra ele, quando você começa a desobedecer as regras dele. Você quer começar a afrontar o teu chefe sem falar nada para ele, sem dar uma palavra, é só começar a desobedecer. Você vai começar a afrontar ele. E será que nós obedecemos 100% dessa palavra? Obedecemos? É quase impossível. Eu vou te dar duas. Que é um só mandamento. Amai o teu inimigo. Bendizei aqueles que vos maldigam, orai por aqueles que vos maltratam, para que sejais filhos de Deus. Quer ser filho de Deus? Quer ser filho dele? Quer ser tratado como filho dele? Quer estar no exército dele? Ame o teu inimigo. Bendiga, fale bem daquele que fala mal de você. Defenda ele. Ora por aquele que te maltrata. Sabe aquele que, né, usa talvez de palavras torpes com outras pessoas, fica falando mal de você por aí? Fala bem dele. Trata bem ele. Aquele que muitas vezes quer te apunhalar pelas costas, trata bem ele. Será que é fácil de cumprir esse mandamento aqui? É fácil?
Quem aqui pode dizer, falar, é fácil? Levante a mão, por favor, diga, é fácil, é facinho. Eu vou até baixar porque eu sei que não é. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. E quantas vezes nós não transgredimos isso daqui? E quando você transgride uma lei de Deus, você está fazendo a mesma coisa que o mundo lá fora faz. E aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. E se você não pode com ele, a melhor coisa que você faz é se render a ele. A melhor coisa que você faz é entregar os pontos. Manda um mensageiro que é o Espírito Santo e diz: Senhor, eu não posso contigo. Eu sou um perdedor, eu sou um derrotado mesmo se eu for contra ti. Mas eu me entrego para ser o teu servo, porque naquela época as batalhas quem perdia era o servo. Mas se você se entregasse, o exército que se entregava era todo poupado. Todo o povo era poupado. Diz hoje para o Senhor: eu cansei, Senhor, de lutar contra ti. Eu cansei de ir contra as suas forças. Eu cansei, Senhor. Eu sei que eu vou ser derrotado por ti. Por isso eu me entrego, eu me rendo aos teus pés. Eu estou entregando meus pontos hoje. Eu entrego a bandeira branca, mando um mensageiro que é o Espírito Santo, para que o Senhor possa poupar a minha vida. E é o que Ele vai fazer. Meu Deus. Irmãos, nessa parte de sabedoria, é algo tão tremendo, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E se você obedece, você é sábio. Vamos ver outra interpretação do versículo. Se você é sábio, se você quer ser sábio, você vai obedecer ao Senhor. Você sabe por quê? Quer saber o porquê? Porque quando você obedece ao Senhor, você está obedecendo à inteligência suprema. Você está obedecendo à inteligência que te fez. Você está obedecendo à inteligência que tudo entende. Você é sábio. É por isso que você é considerado sábio. Irmãos, eu não sei como está hoje a sua vida, mas talvez hoje você diga: mas eu não tenho algumas dessas características. Será que eu não sou cheio do Espírito Santo? Me desculpa dizer, irmãos, você tem o Espírito Santo residente, mas você não tem ele presidente na tua vida. Porque o Espírito Santo, ele não enche pela metade, ele não enche só um pouquinho, ele enche por inteiro. E quando o Espírito Santo enche, é inevitável ele transbordar na sua vida. Tudo isso daqui tem que transbordar. Isso daqui, irmãos, nada mais faz parte do que os frutos do Espírito Santo. O que são os frutos do Espírito Santo? Se você ler lá no livro de Gálatas, você vai ver amor, benignidade, misericórdia, fé, né? E muitos outros. São sete, não é isso, pastora? A pastora deu estudo aqui. Quem não esteve presente, né, talvez pode estar lendo lá no livro de Gálatas, mas a pastora já deu estudo aqui sobre eles. Tudo isso começa a frutificar na sua vida. Tudo isso começa a aparecer na tua vida. Aquela pessoa que te maltrata, você não vai falar mal dela. Sabe o que você vai fazer? Você vai tratá-la bem. O que é isso? Eu sou doido? Não. Eu sou cheio do Espírito Santo. Ah, mas né, eu estou passando por uma tribulação e não tem como eu ficar feliz. Mesmo assim eu estou feliz. É doido? Não, é cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É ter fruto, é dar fruto. Às vezes talvez você pense que, né, acabei de chegar, estou sendo restaurado pelo Senhor ainda, eu não consigo dar nenhum fruto, é difícil. Irmãos, eu estive lembrando de muitos anos atrás, quando chegou um vendedor na nossa chácara lá no Brasil, e ele vendeu uma fruta chamada lixia. Quem não conhece? Lixia, aqui no Japão tem muito. E naquela época era algo assim, lá na região, pelo menos na minha região, era algo que não existia. Minha mãe, naquela euforia, comprou, né, algumas mudas junto com outros também. E eu lembro que ela plantou em um lugar onde tinha muito mato. E a gente não cuidou, e o tempo passou, e por fim ela viu que de uma pessoa produziu. Então ela ficou em dúvida: onde é que está aqueles pés que a gente plantou? E nós saímos para procurar. Quando nós chegamos lá, encontramos só 3 de 50 que tinha sobrevivido. E lá ele estava crescendo todo desordenado, e tinha uns que a gente teve que procurar no meio de outros galhos lá, que a gente até achou: nossa, é ele, não acredito. O que a gente fez? A gente arrancou de lá, plantou em um lugar que fica perto da nossa casa. Falou: não, isso daqui dá fruto mesmo, porque na verdade a gente já tinha esquecido daquilo. Isso daqui dá fruto mesmo. Então vamos plantar ele perto da nossa casa, onde a água alcança, onde a gente pode fazer uma irrigação por gotejamento, onde a gente pode pôr adubo e acompanhar de perto. Irmãos, uma coisa que me chamou muito a atenção naquilo, e que eu posso trazer para a nossa vida hoje, é que aquele pé de fruta, no primeiro ano, ele deu fruto. Pouco, mas ele deu fruto. O que Deus manda te dizer: você pode ter sido acabado de resgatar,
Você pode ter crescido todo desordenado, você foi acabado de resgatar, mas você pode dar o fruto, nem que seja pouco. O Espírito Santo pede para você aqui hoje: dê o seu fruto, porque chegou a hora. Não interessa se você faz pouco tempo que foi resgatado, mas eu não estou com a minha vida plena, eu não consertei tudo, mas você pode dar o fruto. Você pode dar o fruto do Espírito Santo, que não seja todos, que seja um ou outro, mas você pode dar o fruto. E no ano que vem você vai dar mais. No outro ano sua copa vai estar mais bonita, você vai dar mais, até chegar o grande dia. Irmãos, chegou a hora de dar o fruto. Nós pensamos muitas vezes, nós ainda estamos sendo restaurados. Eu ainda estou sujo, eu não consegui ainda me firmar a minha raiz. Quem já plantou árvore sabe que com um ano ela não firma a raiz suficiente. Talvez você diga: eu não firmei minha raiz aqui ainda, mas está na hora de dar o fruto. Você pode, você é capaz de dar o fruto. O fruto não depende de nós. O fruto depende do Espírito Santo na nossa vida. Mesmo que você esteja sendo curado ou restaurado ainda, se você é cheio do Espírito Santo, você dá o fruto. Irmãos, sejamos cheios do Espírito Santo. Como diz na palavra do Senhor, diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o que a palavra diz, fazendo uma analogia de ser embriagado com vinho e de ser cheio do Espírito Santo? Se você começar a parar para pensar, observa um bêbado, como que ele é, e você vai entender o que essa palavra quer dizer. Se você observar um bêbado, ele cambalia, às vezes até cai, tontura, resultado da bebida. O cheio do Espírito Santo, ele cai porque ele não suporta a glória que vem sobre ele. Aquele que bebe, se você já percebeu, aquele que bebe, ele fala um monte de besteira, né? Nem sabe o que está falando, fala um monte de abobrinha. O que é cheio do Espírito Santo fala em línguas espirituais, edifica-se a si mesmo. Perceberam a analogia? O bêbado, ele fede bebida. O bêbado, ele afasta as pessoas só com o cheiro da bebida, só com o cheiro do bafo ali. O cheiro do Espírito Santo, ele cheira a Jesus Cristo, e não há demônio que fique perto dele. Essa é a analogia que o escritor quer dizer: sejais cheios do Espírito Santo. Não é para você ter prazer na bebida, porque na bebida tem contenda. O que é ser embriagado? É você estar sob domínio de algo. Se você estiver sob domínio da bebida, você vai fazer aquilo que é bebida faz o que você faça. Você está sob domínio dela. Mas se você for cheio, embriagado do Espírito Santo, você está sob o domínio do Espírito Santo. Você vai ter atitudes do Espírito Santo provenientes dele. Aleluia. Irmãos, eu não sei como está a vida de vocês, eu não sei o que foi que vocês observaram nessa palavra. Meu Deus, a minha vida realmente está assim mesmo ou não? E glórias a Deus, graças a Deus que eu estou cheio do Espírito Santo. Amém, se você está, amém. Graças a Deus por isso. Então dê os frutos. Mas se você diz: não, eu não estou, tem alguns pontos aí que o irmão pegou pesado, que não dá, não teve como. Irmãos, nunca é tarde. O Espírito Santo está pronto para te encher. Só que você tem que se esvaziar primeiro. Você tem que se esvaziar primeiro. Se tem uma coisa que o Espírito Santo ele é ciumento, ele não gosta de dividir o espaço dele com nada. Se no seu coração está cheio de alguma coisa desse mundo, ele não pode habitar em você. Se o seu coração está cheio de problemas, seu coração está cheio de inimizade, de falta de perdão, ele não pode habitar em você. E o que eu faço? Jogo tudo isso fora, eu me esvazio. Senhor, eu lanço sobre ti todas as minhas ansiedades, como diz em 1 Pedro, esvazio-me e enche-me do teu Espírito e me deixa transbordar, para que as pessoas vejam a minha transformação e entendam que o Senhor é quem me transformou. Onde é que começa a transformação de uma pessoa? Começa quando ela é cheia do Espírito Santo. A pessoa não começa se transformando porque, não, eu vou parar de pecar. Amém, ela pode fazer a vontade, mas quem vai sustentar essa vontade de não pecar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Como é que eu consigo ter todos esses frutos? Mansidão, temperança, meu Deus, é impossível de ter um negócio desse. Espírito Santo. Espírito Santo, Ele pode dar esse fruto na tua vida.
Se Ele governa a tua vida, a sua atitude vai ser de acordo com o que Ele quer. Os frutos deles vão aparecer na sua vida. Não interessa se você acabou de voltar para a igreja, não interessa se faz 10 anos que você está aqui, você pode dar o fruto. O Senhor está clamando aqui hoje. O Senhor está clamando aqui hoje. Dê o fruto. Dê o fruto do Espírito. Você é capaz, você pode. Dê o fruto do Espírito Santo. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Prestem bem atenção. Se tem uma coisa que o Espírito Santo deseja muito, é ter um relacionamento interpessoal. É ter um relacionamento de verdadeiro amigo. É ter um relacionamento que você tem só com Ele. Você sabe o que é isso? Contar segredos que você só conta para Ele. Chorar por coisas que você só chora para Ele. Falar para Ele coisas que você não fala para ninguém, mas você fala para Ele. É isso que Jesus ensina naquela passagem que Ele diz: entra para dentro do teu quarto, tranca a tua porta, eu vou ter lá contigo em secreto, porque o Espírito Santo está lá te ouvindo. Você tem que falar para Ele tudo, você tem que contar suas confidências para Ele. Ele quer participar da tua vida, Ele quer ser um ser presente, Ele quer que você acredite nele. Glória a Deus. Essa é a vontade, esse é o desejo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não quer simplesmente ser, vamos dizer assim, aquele que fica só te seguindo para cima e para baixo, né? Onde eu vou ele vai. Não, ele quer um relacionamento de amigo. Ele quer um relacionamento profundo. Ele quer um relacionamento que você não tem com ninguém. E ele vai se sentir particular. Ele vai começar a se sentir, eu sou na vida dele, porque muita coisa só eu sei, eu sou amigo dele. Eu sou aquele que ele me confidencia as coisas. Eu sou aquele que é o mais próximo dele. É isso que o Espírito Santo quer de nós. Ele quer que nós o tratamos como o melhor amigo, como um pai, como um irmão, como aquele que ninguém sabe o que é que você fala com ele. Sabe aquela pessoa que você não tem um segredo? O Espírito Santo adora segredo. Se você quer um segredo, conta para o Espírito Santo. Tem um segredo, conta para o Espírito Santo. Aí você vai ter um segredo de verdade. Porque quando você fala para as pessoas, por mais de confiança que ela seja, pode ser que ela conte para alguém e deixa de ser um segredo. Mas se você fala para o Espírito Santo, é um segredo entre você e Ele. Irmãos, sejamos cheios do Espírito Santo. Enchamos-nos do Espírito Santo. Deixamos com que Ele venha trabalhar, que Ele venha habitar, que Ele venha fazer as obras dEle. Diga para o Espírito Santo: Senhor, eu quero que Tu governe a minha vida. Tu tem que ser o presidente da minha vida. Tu tem que ser aquele que controla todas as minhas atitudes. O meu falar tem que ser do Teu Espírito. O meu agir tem que ser do Teu Espírito. O meu pensar tem que ser do Teu Espírito. Se eu for cantar algo, eu tenho que cantar para Ti. Se eu for falar algo, é para edificar o Teu nome, a Sua palavra. Tudo aquilo que proferir da minha boca, que seja algo de bênção, porque aquilo que vem do Espírito Santo não é maldição, é bênção. Que o Espírito Santo possa ser aquele que guia vocês, aquele que controla vocês. Não, você não é marionete, sabe por quê? Porque se você quiser, você faz o que você bem entender, a hora que você bem entender. Só que ele vai perder a presidência na sua vida, ele vai perder o trono dele na sua vida. Se você quer ter uma vida controlada pelo Espírito Santo, você tem que se encher dele. Não pense que batizando, não pense que aceitando a Cristo, você vai ter uma vida controlada por Ele. Você só tem uma vida controlada por Ele quando você é cheio dele. Você tem que ser cheio dele. A palavra de Deus nos instrui: seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, deixa o Espírito Santo transparecer na tua vida. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele na tua vida. Deixa o Espírito Santo te mudar naqueles lugares que você não quer mudar, mas ele quer mudar. Deixa ele mudar. Deixa ele entrar na tua casa. Deixa ele mudar teus filhos. Deixa ele mudar o teu falar. Deixa ele mudar o que você ouve. Deixa ele mudar aquilo que você escuta, as tuas atitudes. Deixa ele mudar o teu sentimento. Irmãos, que o Espírito Santo possa ser hoje aqui algo mais desejado por essa igreja, aquilo que todos desejam.
Que o Espírito Santo possa ser aqui hoje aquele algo que está aqui, aquele Espírito que todos querem mais do que tudo na nossa vida. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo gosta, é de ser adorado. De ser adorado. Adorado é ser uma pessoa que você gosta dele. Se você gosta, você o adora. Se você gosta, você quer estar com ele, você quer ter compromisso com ele. Se você gosta, você quer ter um relacionamento íntimo com ele. Aleluia. E se tem algo que o Espírito Santo gosta, é que alguém tenha relacionamento íntimo com ele. Aleluia. Irmãos, eu quero encerrar essa palavra dizendo para vocês: Deus. a palavra não está falando só com vocês, a palavra falou muito comigo durante a semana. Porque às vezes a gente pensa que, não sei, parece que eu estou tão vazio do Espírito Santo, mas na hora que as lutas vêm, que a tribulação vem, na hora que o desafio que o inimigo coloca debaixo do teu nariz vem, você descobre se você está cheio do Espírito Santo ou não. Às vezes a gente fala: Deus se calou, o Espírito Santo se calou, o Espírito Santo não se cala. Quem se cala somos nós. Ele simplesmente responde aquilo que nós fazemos para ele. Se você quer conversar, ele conversa. Se você não quer conversar, ele vai te respeitar. Irmãos, se você quer um espírito educado, há um professor de educação, é o Espírito Santo. Você quer um espírito que ter uma aula de etiqueta, o Espírito Santo é o professor de etiqueta. Se você disser eu não quero, ele simplesmente também não vai te ajudar. Mas quando você começa a dizer: Espírito Santo, eu quero conversar contigo, Espírito Santo, eu preciso de falar algumas coisas aqui contigo, ele vai dizer para você: fala, meu filho, eu estou aqui para te ouvir. E quando você abre o teu coração, eu posso dizer que 90% das vezes ele te traz a solução. E se não tem solução, se é algo que ele te disser no teu coração: meu filho, desculpa, mas você tem que passar por isso, faz parte da sua escola. Se ele disser isso, irmãos, seja firme nele. Seja firme, ele vai te dar consolo. É ele que te sustenta. O que seria de nós aqui hoje se não fosse o Espírito Santo? O que seria de nós hoje se não fosse o Espírito Santo? O que seria da igreja se não fosse o Espírito Santo? É verdade. Quanta coisa, quanta luta nós todos não temos passado. Quanta coisa nós não temos conseguido passar por cima. É graças ao Espírito Santo, irmãos. Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ter um lugar de honra no teu coração, de ser entronizado no teu coração. Pense, reflita no que eu disse hoje aqui. Que hoje possa ser um dia de muita reflexão para a sua vida. E eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.